E qual era o principal teólogo da Igreja Católica no século XII? Santo Tomás de Aquino, chamado Doutor Angélicos, o mais respeitado, o mais famoso teólogo católico. Quando Tomás de Aquino encontrou os livros de Aristóteles, que estavam traduzidos para o latim, ele encantou com aquilo. E acabou pegando Aristóteles e trazendo para dentro da teologia da igreja, quando ele escreveu a Suma Teológica. Só que Tomás de Aquino não sabia que ele mesmo colocou, entre aspas, no computador do catolicismo, o vírus que ia arrebentar com o computador. Por quê? Porque como Tomás de Aquino abençoou Aristóteles e canonizou Aristóteles, Aristóteles entrou para dentro do dogma da igreja sem nenhuma restrição. Só que juntamente com Aristóteles vieram os questionamentos. As pessoas podiam ler Aristóteles porque a igreja não proibia. Mas você sabe que se você expor alguma, abre a sua mente. Aí começaram a acontecer uma série de coisas. Por exemplo, a ideia de terra. Na época dos egípcios, eles imaginavam que a terra era como se fosse uma mulher, assim no chão, Get, que eles chamam, e o céu era o Nut, outra mulher. Get é terra, Nu é céu, em egípcio. O mundo bíblico também tinha uma ideia de terra. Aliás, deixa-me colocar uma coisa para os irmãos aqui. Eu sei que muita gente fala assim, a Bíblia já provava conceitos científicos antes da ciência. Né? Por exemplo, enquanto todo mundo falava que a Terra era quadrada, a Bíblia já dizia que a Terra era redonda. A Bíblia fala que a Terra era como se fosse um disco. Ah, mas e quando fala lá em Isaías que Deus assentou a redondeza da Terra? No hebraico, a palavra redondeza é rug. Rug é compasso. A imagem é que Deus sentou no chão e fez com um compasso a redondeza da terra. Entenderam? A outra passagem, mas como é que fala lá em Jó que o diabo falou assim, de rodear a terra e passear por ela? Vocês não estão vendo, mas tem um quadrado aqui. Eu não sou o diabo, tá? Mas eu não posso rodear o quadrado? Então rodear não significa que a terra é redonda. Se eu pegar também aqui a visão que a terra tinha que os antigos, mesmo autores bíblicos tinham da terra, é como se a terra fosse um prato, um disco. Embaixo dela estavam os abismos, duas montanhas que sustentavam o firmamento, o céu era o firmamento, e havia três céus: o céu das aves, o céu das estrelas e o céu de Deus. Repito, não é a Bíblia antecipar linguagem científica, queria torná-la a palavra de Deus. Ela conter verdades que são divinas. Ficou claro isso para os irmãos? Eu não estou querendo contradizer, mas que a gente tem que argumentar com coisas que são argumentáveis. Não vou fazer agora a Bíblia dizer o que ela não está dizendo só para parecer que ela é mais forte. Então não use esse argumento que a Bíblia já tinha dito que a Terra era redonda antes da ciência descobrir isso, porque esse argumento não procede. A gente tem que ser honesto na argumentação. E mais, muito antes de Colombo e Copérnico, Cláudio Ptolomeu já dizia que a Terra era redonda. Ele já dizia. Ele imaginava a Terra como se fosse um monte de esferas, uma sobre a outra. E a igreja, na Idade Média, canonizou a visão de mundo de Cláudio Ptolomeu. Então a igreja não tinha problema com a Terra redonda. Só que tinha um problema. Qual que é o centro do universo ali? O próprio planeta Terra. E aí havia vários outras esferas que iam rodando. E a igreja explicava assim, quem colocava essas esferas rodando? Os anjos. E a igreja usava a Bíblia, pasmem, a Bíblia, para dizer que a Terra era a esfera central parada, em torno da qual as outras esferas giravam. Então imagina o que a igreja pensava, graças a Cláudio Ptolomeu. A Terra era uma esfera parada, imóvel, e em torno dessa esfera moviam outras esferas, que os anjos colocavam em movimento. E o centro de tudo isso era a Terra, e o centro da Terra era a igreja. Por isso que eles acreditavam que a Terra tinha que ser o centro do universo. Querem ver um texto da Bíblia que eles pegavam? Onde é que está a minha Bíblia? Abra comigo aqui em Eclesiastes. Olha como é que a Bíblia, apanhada sem um estudo, pode fazer valer o que ela não estava. A igreja mostrava a Bíblia como prova disso aí. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4.
Eclesiastes 1, verso 4. Na minha versão diz assim: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Na tradução em latim eles diziam: terra autem in aeternum stat, quia terra autem in aeternum stat. No latim, eternum stat, quer dizer o seguinte: eternidade vai e a terra permanece eternamente imóvel, e a terra permanece eternamente imóvel, estática, parada. A igreja sustentou por muito tempo uma doutrina de que a terra era parada. E se você dissesse que a terra movia e que a terra girava, você estaria contradizendo uma doutrina bíblica. Augusto Comte dizia que a ciência desmistificar a religião e reduzir a filosofia a um simples jogo de ideias, sem resultados positivos. Mal sentia, no entanto, o pensador francês que, embora a ciência houvesse de certa forma desmistificado a religião, a humanidade passava a curvar ante a nova deusa, a própria ciência. Esse é o ponto que muitos professores de ciência hoje não entendem. Só trocou 6 por meia dúzia. Se na época da Idade Média, Roma locuta, finita causa est, hoje é a ciência falou, finita causa est.